Olá, patriota! Hoje é dia 20 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você, então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro participa da Assembleia Geral da ONU. O presidente esteve agora pela manhã em Nova York para um encontro com chefes de Estado de todo o mundo. Preço do diesel cai 5,8% a partir de hoje. A Petrobras anunciou a redução de 30 centavos no preço médio do combustível. Silas Malafaia detona a imprensa brasileira em Londres. O pastor criticou o viés negativo dado à presença de Bolsonaro no funeral da Rainha Elizabeth II e disse que só fazem isso porque o presidente é de direita. Bolsonaro ouve queixas de brasileiros que moram na Europa. O presidente conversou com a apoiadora que relatou inflação altíssima no Reino Unido, com aumento de 220% na conta de luz. Primeira-dama Michele Bolsonaro dá show de simpatia. A fisioterapeuta do casal Bolsonaro compartilhou um vídeo da primeira-dama cuidando do cabelo e maquiagem dela. O presidente Bolsonaro já está em Nova York para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Pela manhã, ele se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e às 9 horas participou da abertura do debate Geração da 77ª sessão da Assembleia. Às 10 horas, Bolsonaro se encontrou com o presidente do Equador, Guilherme Lasso. No início da tarde, à 1 hora, ele fez uma videoconferência com empresários do setor de supermercado. Às 5 da tarde, o presidente embarca num avião para retornar ao Brasil após dias no exterior em missões internacionais. Seja membro patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O presidente Bolsonaro discursou hoje na Assembleia Geral da ONU durante a sua viagem para Nova York. Veja os principais momentos da sua fala. Nossa responsabilidade coletiva nessa Assembleia Geral é compreender o alcance dos desafios que compõem esse divisor de águas e, a partir daí, construir respostas que tirem sua força dos objetivos que são comuns a todos nós. A tarefa não é simples, mas, a rigor, não temos alternativa. Esse esforço tem de começar no interior de cada um dos nossos países. Antes de tudo, é aquilo que realizamos no plano interno que dá a medida da autoridade com que agimos no plano internacional. Deixe-me falar da perspectiva do meu país. Quando o Brasil se manifesta sobre a agenda da saúde pública, fazemos isso com a autoridade de um governo que, durante a pandemia da Covid-19, não poupou esforços para salvar vidas e preservar empregos. Como tantos outros países, concentramos nossa atenção, desde a primeira hora, em garantir um auxílio financeiro emergencial aos mais necessitados. O nosso objetivo foi proteger a renda das famílias para que elas conseguissem enfrentar as dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Beneficiamos mais de 68 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da nossa população. Em paralelo, lançamos um amplo programa de imunização, inclusive com produção doméstica de vacinas. Somos uma nação com 210 milhões de habitantes e já temos mais de 80% da população vacinada contra a Covid-19. Todos foram vacinados de forma voluntária, respeitando a liberdade individual de cada um. Da mesma forma, no terreno da economia, o Brasil traz a autoridade de um país que, em nome de um crescimento sustentável e inclusivo, vem implementando reformas para a atração de investimentos e melhorias das condições de vida de sua população. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país.
Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras, por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Esse é o Brasil do passado. Aprimoramos os serviços públicos com redução de custos e investimentos em ciência e tecnologia. Hoje, por exemplo, o Brasil é o 7º país mais digitalizado do mundo. São 135 milhões de pessoas que acessam 4.900 serviços do meu governo. O Brasil foi pioneiro na implantação do 5G na América Latina. Levamos adiante uma abrangente pauta de privatizações e concessões, com ênfase na infraestrutura. Concluímos o projeto de transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste brasileiro. Adotamos novos marcos regulatórios, como o do saneamento básico, o das ferrovias e o do gás natural. Além disso, melhoramos o ambiente de negócios, com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Startups. Como resultado, criamos oportunidades para o jovem empreender e ter empregos de qualidade. E o presidente Bolsonaro cumpriu mais uma promessa antes da hora. O diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras fica mais barato a partir desta terça-feira. A redução de 5,8% faz com que o preço médio para as distribuidoras passe de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de 30 centavos por litro. No seu comunicado oficial, a Petrobras informou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da petroleira, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado. A última redução no preço do diesel havia sido em 12 de agosto. Na sua live da semana passada, o presidente Bolsonaro já havia prometido que o diesel iria baixar em no máximo até 2 meses. A boa notícia deve impactar também na redução em cascata de outros itens essenciais, uma vez que o preço do diesel influencia em inúmeros setores. Convidado da comitiva do presidente para o funeral da Rainha Elizabeth II, o pastor Silas Malafaia foi abordado por jornalistas na rua em Londres. Ao ser questionado sobre Bolsonaro ter aproveitado a situação para fazer campanha política, ele soltou o verbo contra a imprensa brasileira. Para o pastor, a cobertura negativa por parte dos veículos ocorre apenas porque Bolsonaro é de direita. Caso contrário, os jornalistas deixariam passar em branco diversas situações. Malafaia deu como exemplo falas xenófobas e machistas de Dilma e Lula, que tiveram bem menos repercussão que casos recentes de Bolsonaro. Por fim, Malafaia disse que os profissionais da grande imprensa saem adestrados das universidades e por isso são totalmente parciais na cobertura diária das notícias. Veja uma parte do que ele disse. Não, povo brasileiro é bolsonarista. Então tá bom, então o povo brasileiro é bolsonarista, caramba. Agora, pastor, o senhor falou sobre a imprensa, falou sobre o evento de ontem, falou também sobre como foi para o senhor acompanhar essas celebrações. Eu queria saber como é que foi o convite para o senhor estar presente aqui. O presidente convidou um padre e convidou um pastor. Eu acho, estou dizendo que eu acho, tá? Não estou na cabeça do presidente. Eu acho que como a rainha era cristã, e funeral tem uma questão de espiritualidade, eu acho que ele não me falou, eu só recebi o convite, eu e um padre. Eu tô aqui deduzindo, com todo respeito e sendo honesto, que ele disse, não, vou levar um pastor e um padre, já que um funeral tem uma questão religiosa. Eu só posso ver dessa forma. Se você falar qualquer outra coisa, eu não... Tanto é que ele trouxe um padre, que é de Goiás, um cara até muito bacana, um padre assim, um cara legal, que não é um líder da Igreja Católica, mas é um padre que apoia o presidente, e tudo. Eu só posso ver dessa forma. É um jogo, amigo. Agora querem botar uma pecha no cara porque ele é da direita. Se fosse da esquerda, tava todo mundo calado, sem falar porcaria nenhuma. Essa que é a minha bronca. Só estão fazendo isso que Bolsonaro é direita. E grande parte da esquerda, não estou dizendo você, os meninos miquinho amestrado na universidade. Foram amestrados pela esquerda na universidade. Então vem com a cabecinha de esquerda.
Então, isso aqui é inimigo. Aí eu digo para você, para a esquerda, o que esses caras fizeram no mundo? Sim, vamos lá. Quem cometeu os maiores assassinatos da história, mataram mais de 100 milhões de pessoas, a esquerda, comunismo. É verdade, O que eles fizeram? Qual o país fantástico? Os chineses. Bem, comunista de governo e economia capitalista selvagem, para não acabar de explodir aquilo lá. Então, a que é essa, amigo? Da direita, nada. Da esquerda, tudo. Isso é uma escola, vem lá da América. Pastor, esse não é meu caso. Estou aqui como jornalista, mas eu estou te explicando. Este episódio. Meu filho, você pode estar cobrindo, mas está na índole de tudo que se faz isso, porque é Bolsonaro. Se fosse outro aqui, você não estava fazendo essa pergunta para mim. Eu quero saber aonde que foi. Quando é que foi isso? Quando é que questionaram? Por exemplo, Dilma, na Nações Unidas, falou de islamofobia. Cara, os caras explodindo e matando gente, a imprensa não disse uma coisa contra. Você vem dizer pra mim que a Dilma, lá onde o Bolsonaro vai falar, com os caras metendo... Mas eu estou falando da imprensa, porque você está aqui. Eu não posso falar com toda a imprensa, eu tenho que falar com quem representa. Você representa a imprensa, então eu estou falando, pô. Eu estou te mostrando episódio. A Dilma falou uma asneira que não tem tamanho de homofobia, e a imprensa brasileira... calada, e como tudo que Lula faz, é calado. Bolsonaro fala uma coisa, o Lula diz sobre o grelo da mulher, desculpa a expressão, ninguém fala nada, ninguém critica, pô. Em uma pausa dos seus compromissos internacionais, o presidente parou para conversar com apoiadores na Inglaterra. Ao ouvir uma brasileira que mora no país, Bolsonaro se surpreendeu ao saber que a crise na Europa é ainda mais grave do que a imprensa tem noticiado. Enquanto no Brasil a redução de preços é constante, sendo a do diesel a mais recente, a alta na conta de energia britânica chega a mais de 220% no acumulado do ano. Além disso, a falta de estoque nas prateleiras de supermercados já começa a preocupar diversos países, como Espanha e o próprio Reino Unido. Veja uma parte da conversa do presidente com a apoiadora. Deixa eu olhar aqui, como é que está a Europa, perto do Brasil? Existe ameaça de fome aqui? Muita prateleira vazia, muito prateleira vazia, aumento de preço. Lá no Brasil 20%. Subiu, sim, média 20% dos alimentos, sim. Já começou a cair. Vamos para o terceiro mês com deflação. Sabe qual foi a capa de São Paulo há 3 dias? Bolsonaro corta ovo da merenda escolar para 23. É o tempo todo assim. Lixo. O tempo todo assim. E outra coisa, 220% de aumento agora na conta de luz, a partir de 1º de outubro. Já tinha aumentado antes. Não, mas... o gás já foi em 2 anos de mais de 400%. E o povo está agora por aqui, porque 1º de outubro, 220%. Assim, as pessoas vão ter que parar de comer para pagar a conta de luz. E assim, aqui é aquecimento, né? E o gás leva tudo... Aquecimento. Em janeiro estão prevendo apagões aqui também, no inverno. Serão de 4... já tem sido anunciado em alguns países racionamento. Isso, na França, que vai ter policial batendo na porta para saber se a temperatura está acima de 19 graus. Eu vi essa matéria também. Pois é, e daqui a pouco chega aqui, né? A França aqui do lado. O vizinho vai começar a denunciar o outro, porque está com o ar-condicionado ligado. Por aí. E outra coisa, o pessoal na Alemanha já começou a derrubar árvore para armazenar lenha. Acabou o incêndio na França já ou continua? 40 dias. Na Espanha está. Eu fui numa motociata na Espanha, no dia 10 de setembro agora. E eu vi um noticiário, a Espanha está pegando fogo ainda. E o pessoal está buscando lenha e guardando em casa? Sim, porque sabe que o inverno está vindo e vai ser rigoroso. Alguém tem dúvida que o Brasil é a terra prometida? Nenhuma. É o menor lugar do mundo para viver. Nenhuma. Mas por que a insistência em querer botar um ladrão na volta da presidência? Para vender o Brasil para ele. Alguém acha que é uma maravilha ser presidente? É que a torneira secou, né? Acho que é uma maravilha? Por aí. A gente botar não tem um ladrão teta, né? com aquela quadrilha toda na presidência. Só a Petrobras, o cara desviou. Vamos corrigir aqui para dólar. Em torno de 160 bilhões de dólares de endividamento. Dá para imaginar o que é isso? Dá para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. E a imprensa toda, a grande maioria, batendo o tempo todo. Em seu comentário diário, o jornalista Rodrigo Constantino saiu em defesa do presidente Bolsonaro contra os ataques da oposição. Na avaliação do comentarista, os petistas estão com inveja da presença dele no funeral da rainha Elizabeth II. Isso porque, ao contrário do que muitos divulgam, Bolsonaro não é pária internacional.
e atraiu multidões, mesmo fora do Brasil, como se viu no seu discurso a apoiadores em Londres. Sobre o suposto fato de ter usado a imagem como palanque, Constantino disse que quem fez isso de verdade foi Lula, quando usou o velório da ex-mulher Marisa para realizar um comício para toda a imprensa testemunhar. Para o jornalista, a esquerda acusa Bolsonaro de práticas sórdidas que ela mesma pratica. Veja um trecho do comentário. Bom, turma, umas breves palavrinhas aqui sobre a ida do presidente Bolsonaro a Londres, para o funeral da Rainha Elizabeth II. Em primeiro lugar, obviamente, destacar aqui a descrição e a elegância da primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem realmente se destacado muito, e o casal em si, né, com bastante elegância. Agora, houve ali uma pequena multidão na Embaixada Brasileira, na casa do cônsul, e essa turma queria ouvir, obviamente, o presidente da República. Queria festejar com ele o 7 de setembro com algum atraso, queria ouvir dele algumas palavras acerca da eleição, que está se aproximando, claro. Ele foi ali à janela e fez um rápido discurso, falando: vamos vencer no primeiro turno, onde eu vou eu vejo muita aceitação, muita gente, nada demais. Agora, para a oposição, para o ex-ladrão, ex-não, né? Uma vez ladrão, sempre ladrão, para o ex-presidiário, que foi descondenado por companheiros supremos, o presidente fez uso do enterro da rainha para palanque político, ou seja, subiu no caixão da rainha para fazer campanha. Talvez ele esteja projetando aquilo que ele faz. Vamos lembrar que no velório da sua própria mulher, ele conseguiu transferir a ela a culpa dos seus crimes. Essa é a ética lulista, né? Mas o presidente Bolsonaro não fez nada disso. Ele realmente foi lá só falar para aquela multidão que estava ali embaixo querendo vê-lo e, obviamente, ouvir algumas palavras. Mas no que dizia respeito à questão protocolar, como presidente da República no funeral da rainha, ele se comportou de maneira bastante sóbria e discreta. E parece bastante demandado para quem é um pária internacional, não é mesmo? Será que Lula, no fundo, está com inveja? Porque Bolsonaro consegue reunir mais gente em Londres do que Lula no Nordeste? Ou do que Lula em Montes Claros, que só tem mosca, não tem gente? No fundo, isso tudo é dor de cotovelo, né? De quem sabe que não consegue atrair mais o povo, ao contrário de Bolsonaro. Então tudo está sendo judicializado, tudo agora é campanha indevida e acionam o TSE para cada detalhe, porque sabem que estão perdendo, não é mesmo? O Ciro Nogueira, que já foi lulista, né? Ninguém nega isso não, da turma mais fisiológica, mas hoje está com o presidente. O Ciro Nogueira mesmo publicou hoje um tweet no Twitter dizendo que a turma da oposição já está sabendo que a coisa virou, né? As pesquisas. Eu tive acesso a uma fonte interna também aí, que diz que as pesquisas internas do PT já dão um grau de ascendência do presidente Bolsonaro em todas as áreas. Essa é a realidade que a gente está enxergando em nosso país. E a esquerda não está sabendo lidar com isso. Mônica está se descabelando, a turma está nervosa. Miriam, Amanda, está todo mundo porque o seu candidato não vai levar na mão grande. Nós estamos todos de olho, atentos. E o presidente Bolsonaro, inclusive com a ajuda da economia, que está bombando, né? Eles torceram tanto, né, contra o Brasil, mas está bombando, né? A verdade é essa. Com a ajuda da economia, Bolsonaro está com tudo para ser reeleito. O presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele vêm recebendo atendimento especializado de massagem terapêutica no Palácio da Alvorada desde o último ano, segundo a fisioterapeuta responsável pelos atendimentos, Thaís Aniane Camilo. Num vídeo publicado ontem, a profissional mostrou um momento de muita humildade e simpatia da primeira-dama, ela cuidando do cabelo e maquiagem da própria fisioterapeuta. As duas se divertiram e Thaís compartilhou o momento nas redes. Veja uma parte. Tá felicidade, porque eu não tenho que falar, não tem. Você tá acreditando que eu não tô não? Olha outra princesa ali. Cadê você, Letícia? Ah, linda! A cara da
Lê. Cara da mãe. Cara da mãe. Toda acabada, gente, que tá cuidando da preciosa de Te Jesus. amo, amor, te amo, obrigada, meu Deus. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Mas como eu tô vivendo, eu tô acreditando. Chique. Ai, que cheiro de rico! Olha. Gente, olha a perfeição da minha escova. Feita por ninguém mais do que a primeira dama, Michelle Bolsonaro. Toda acabada, gente, que tá cuidando da preciosa. Buscando se reeleger como deputada federal, Carla Zambelli fez um discurso no interior de São Paulo que agitou o público presente. Entre diversos assuntos, a parlamentar disse que esta eleição será a mais importante da vida dos brasileiros. Além disso, ao contrário de candidatas como Simone Tebet, do MDB, ela disse que busca ser eleita por seus méritos e feitos, e não apenas por ser mulher. Veja um trecho do discurso. Quem diria que a gente fosse se envolver numa campanha política, tanto quanto a gente se envolveu em 2018, e agora em 2022 saber que essa eleição é a eleição mais importante das nossas vidas. O Molina hoje falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, resgatar a nossa bandeira de São Paulo. Eu, por exemplo, discuti muito com a minha equipe, porque a minha equipe dizia assim, você tem que pôr a bandeira do Brasil e a bandeira de São Paulo em destaque nas suas coisas. Eu falei, ó, põe a bandeira do Brasil, mas a de São Paulo, não sei. É engraçado, por que será que eu pensei isso? Provavelmente, Felipe, porque nos últimos 30 anos, quem nos governou aqui em São Paulo foram pessoas que não nos deram orgulho de estar em São Paulo. Eu não vou chegar nunca aqui como aquela outra, Simone Tebet, né? Candidata a presidente, chegou lá e falou, vote em mim porque eu sou mulher. Eu não vou pedir voto para vocês porque eu sou mulher. Vou pedir voto para vocês pelo que eu realizei, pelo que eu acredito e por mérito. E não porque eu sou mulher. Chega de mimimi, de mulherzinha mimimenta. A cota racial é o verdadeiro racismo. É dizer para você, negra, que você é menos do que um branco. Que você precisa ter uma prova mais fácil para passar nas coisas. Isso é o verdadeiro racismo. A verdadeira irmandade entre brancos e negros, entre homens e mulheres, é simplesmente dar oportunidade para todos. O senador Flávio Bolsonaro publicou um vídeo ontem se defendendo de novos ataques do portal UOL sobre o crescimento do seu patrimônio. Flávio disse que, além de organização produtora de fake news, o UOL quer a volta de Lula à cena do crime. Por isso, segue produzindo mentiras a respeito dele e da família Bolsonaro. Flávio deixou claro ainda que, mesmo após 4 anos de investigações, sem justificativas plausíveis, nada foi encontrado contra ele e todo o seu patrimônio foi obtido de forma honesta e transparente. Por fim, o senador destacou que só existe uma moral nessa história de perseguição da imprensa. Bolsonaro é honesto, Lula é ladrão. Confira o vídeo. Blogueiros do UOL seguem mentindo sobre o meu patrimônio, com o único objetivo de tentar atingir o presidente Bolsonaro às vésperas das eleições. Ou seja, a organização produtora de fake news, UOL, quer o ex-presidiário de volta. Esse sim, preso por corrupção, condenado em todas as instâncias por mais de 20 juízes, enquanto eu fui sim investigado de forma totalmente ilegal e aloprada. E após 4 anos, revirando a minha vida do avesso, não há absolutamente nada contra mim. E hoje, uma investigação já arquivada, imprestável, é usada pelo UOL apenas como narrativa, sem pé nem cabeça, para se prestarem exatamente ao papel de uso político contra Bolsonaro. Só para que tenham uma ideia, eu possuía um comércio e tudo que os clientes pagavam em espécie, o UOL considera dinheiro sem origem. Então você, que tem um comércio, uma padaria, uma banca de jornal, um salão de beleza, um bar, e recebe dinheiro em espécie dos seus clientes, para o UOL você é um criminoso. Aliás, essa era a mesma tese mentirosa do Ministério Público do Rio,
que além de inventar coisas contra mim, ainda vazou na íntegra para a imprensa uma investigação que era para ser sigilosa. UOL, não adianta inventar. Vocês não vão colocar Bolsonaro na mesma prateleira de Lula. Bolsonaro é honesto, o Lula é ladrão. Aceita que dói menos. Durante uma entrevista ao jornal da Cidade Online, o candidato ao Senado por São Paulo, Marcos Pontes, defendeu a presença dos militares no governo. Ao responder uma pergunta feita por uma jornalista, ele argumentou que muitos militares são profissionais técnicos em suas áreas e, diferentes de outros políticos, não promovem aparelhamento ou corrupção de estatais, como ocorreu anos atrás com os Correios. Veja uma parte do que Marcos Pontes disse. Olha, eu sou militar, eu sou da reserva da Força Aérea, né? Eu vou me aposentar da Força Aérea quando eu tiver 66 anos, que aí eu passo a ser reformado da Força Aérea. Por enquanto, eu não sou aposentado, eu sou da reserva. Se tiver uma guerra aí, eu posso e preciso ser chamado para defender o país, porque eu sei fazer isso também. E agora, cada militar tem uma formação, né? E tem formações diversas, são formações de alto nível. A gente está falando aqui, por exemplo, eu fiz curso na AFA, né? Eu tenho administração pública, eu tenho curso superior na AFA e tenho curso no ITA. São 2 cursos superiores de alto gabarito, né? Que o Tarcísio, por exemplo, tem curso da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, e tem curso no IME. Foi o primeiro colocado no IME, é a nota mais alta histórica no IME. Então veja a qualidade que a gente está falando de profissionais militares. E uma frase que o presidente Bolsonaro falou uma vez, que eu achei muito interessante, o jeitão dele de falar, né? A gente gosta dele por causa disso também, né? Ele falou assim, olha, o pessoal reclama da gente colocar militar, mas ninguém reclamava de colocar ladrão, né, nos outros ministérios antigamente. Então é bom a gente prestar atenção nisso. A gente coloca militar preparado para assumir postos técnicos, enquanto antigamente a gente tinha aí todos os escândalos. A gente pode fazer um rol de escândalos aí, né? Pega os fundos de pensão, por exemplo, do fundo da Postales, por exemplo, lá dos Correios, o fundo do BNDES, o fundo da Caixa Econômica Federal, da Petrobras. Só aí foi mais de 50 bilhões de roubos, de corrupção comprovado lá atrás, né, pela época do PT. Né? Se você olhar o Petrolão, foram mais 49 bilhões também, só aí já chega em 100 bilhões, tudo comprovado, não é suspeita de nada não. E estava lá o pessoal nos ministérios, ou seja, é melhor você ter militares do que ter ladrão nos ministérios. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.